Eu fui assinar um serviço de IA recentemente e precisava de um cartão internacional. Eu tentei usar esse aqui da Avenue, que eu acredito que você também já tenha, mas não foi possível. Tem saldo na conta, eu tinha colocado os dados certos, enfim, tudo parecia bem, mas a compra não aprovava e eu fiquei muito frustrado. Na verdade, eu estava cometendo um erro que muitas pessoas cometem ao comprar com o cartão da Avenue online e que eu vou explicar como você pode fazer. É um hackzinho que eu vou te explicar, mas no final do vídeo. Porém, ao tentar fazer todo esse processo, acabou me surgindo uma dúvida. Como usar o cartão da Avenue no Brasil? Meu nome é Ângelo Milok, eu sou jornalista, trader e analista de investimentos CNPI e nesse vídeo eu vou te explicar o que é o cartão da Avenue, como funciona, como usar ele no Brasil, as taxas, por que todo mundo acha que é um cartão caro e vou te explicar como que você pode usar quando precisar fazer uma compra internacional. Lembrando que esse vídeo está dividido em capítulos que você pode acessar aqui embaixo e já te peço, fica comigo até o final que tá muito bom. Eu quero começar esse vídeo explicando o que é o cartão débito. E eu não estou mostrando ele a toda hora para fazer promoção não, tá, pessoal? Esse vídeo não é patrocinado pela Avenue, né? Antes fosse, eu ia ficar muito feliz. Mas é porque eu tenho ele físico, né? Muitas pessoas que abrem a conta na Avenue ficam com o cartão de débito virtual e esquecem de pedir o físico, né? Que é legal, um cartão bem bonito, né? Tá aqui, ó. E eu trouxe ele para a gente gravar esse vídeo. Então, o cartão de débito da Avenue, ele é um debit card, né, internacional, que você consegue usar em mais de 180 países, na função débito, exceto aqui no Brasil, e é isso que eu vou explicar nesse vídeo. E ele é um cartão que você consegue solicitar a partir do momento que você aplica ou transfere R$ 200 para a conta da Avenue. Mas para falar um pouquinho melhor, né, sobre esse cartão, eu quero mostrar para vocês direto aqui no site da Avenue. Então, avenue.us, né, dos Estados Unidos, o cartão de débito internacional. Aí tem até ali, né, ó, aproveite o nosso cartão internacional, aceite mais de 180 países, é aquilo que eu já falei, né? Quando você clica aqui em Saiba Mais, você vai ter, por exemplo, acesso aos custos. E eu vou falar um pouquinho também a respeito dos custos, tá? Como que o cartão da Avenue funciona na prática? Quando você abre a sua conta na Avenue, você está abrindo conta em uma corretora internacional, né? É uma corretora fundada por brasileiros, para brasileiros, mas que ela fica sediada em Miami, né? Bom, então como que você faz para usar o seu cartão de débito da Avenue no Brasil? Primeiro de tudo, né, você precisa ter uma conta na Avenue, eu tô aqui logado nessa conta, e você pode ver que o saldo em Brasil tá zero, investimentos está zero, e em dólar tem 7 dólares e 58 centavos. Então o primeiro passo é você trazer recursos para dentro da plataforma. Então, quando você clica, e como que isso é feito? Né? É feito por Pix, um Pix de uma conta sua, um CPF seu, para a chave da Avenue, que é pix@avenue.us. E é legal aqui que essa chave parece ser genérica, mas quando você manda do seu CPF, automaticamente ela cai na sua conta da Avenue, porque a plataforma casa, né, os CPFs, né? Então, assim, você pega uma conta sua qualquer, sei lá, tem R$ 1.000 no BTG, faça um Pix para essa chave que eu mostrei aqui na tela e ela vai aparecer aqui como saldo em reais, né? Em saldo que você tem aqui no Brasil. O próximo passo é você fazer um câmbio para dólar ou para euro. E aqui você está vendo que ele separa por investimentos em banking, justamente por dois motivos. Se você manda para investimentos, você paga um IOF determinado. Se você manda para banking, o IOF é diferente. E isso é importante você saber, tá? Como que eu sei qual que é o custo? Você vai ter praticamente dois custos para fazer câmbio. Primeiro é o spread, que a corretora vai pôr. O que seria o spread, né? Imagine que o dólar no dia está cotado a 5,20 e na hora que você for fazer o câmbio, a corretora vai colocar um spread. Por exemplo,
de 10 centavos. Então, em vez de pagar 5,20, você vai pagar 5,30, né? É assim que as corretoras ganham dinheiro, tá? E além do spread, você vai ter o custo com IOF, que aí é um custo do governo. E qual que é o custo, né? Quando você vem aqui no site da Avenue, você pode ver que tem bastante informação aqui a respeito do cartão, né? Inclusive como solicitar, e tem aqui bem detalhado aqui, ó, mais detalhes sobre os nossos custos para o cartão internacional. Nos demais países, uma taxa de 2,5 por transição, beleza? Aqui ele está explicando certinho, né? Sem custo extra, tá. Vamos dar uma olhada então o que ela está dizendo para a gente em relação aos custos, tá? Eu acho bem legal a Avenue, pessoal, e de novo, tá? Esse vídeo não é patrocinado, apesar de que eu gosto muito da plataforma. Inclusive, eu já tive até a oportunidade de gravar com o Will Castro, né, que é o economista-chefe da Avenue, mas eles são muito bons, assim, de marketing, né? Qual é o preço de ter o mundo na sua carteira? Pô, legal, né? Vamos ver o que ele detalha aqui a respeito do câmbio. Ó, no spread, o nosso spread é regressivo, tá? Isso daqui é importante saber. A taxa de intermediação cambial começa em 1,95% e pode cair até 0,50, tá? Conforme o valor. E aí ele está explicando aqui o que é o spread. Agora, sobre o IOF. Como ele está dizendo ali, eu já falei, é um imposto federal e ele separa em duas modalidades, né? Para dólar e para euro. Eu vou falar primeiro do real para o dólar, né? Então, de real BRL para moedas estrangeiras. Conta corrente, o IOF é 3,5% em cima da operação, tá? E na conta de investimentos, o IOF é 1,1%. É aquilo que eu tinha explicado. Quando você manda para conta de investimentos, acaba ficando mais barato. E aí, na volta, né, de moeda estrangeira para o real, o IOF é de 0,38%, tá? Tem aqui uma questão do câmbio, né, mais explicadinho, ou seja, o câmbio mínimo é de R$ 200, e aí tem a opção de você fazer fora do horário comercial, mas tem um pouco de custo, né? E aqui, de novo, ele está explicando do dólar mais detalhadamente, né? Que você pode pagar de spread a partir de 1,95 e pode chegar a 0,5%, né? Mas aqui é para um recurso já bem volumoso, né? E no caso do euro, aí ele é um spread meio que fixo, né? Ele não tem esse dinâmico igual é no dólar. Então, ele pode, né, a partir de 1,8, né? E na liquidação de D mais 1. E aí, para spread, para o câmbio instantâneo, ele é um pouquinho mais caro. Tem isso também, tá? Quando você faz o câmbio, você tem a possibilidade de receber depois de um dia e você tem a possibilidade de receber na hora também, tá bom? Mas uma coisa que eu acho legal é que aqui em cima ele te dá, nesse link aqui, ó, ele te traz essa tabelinha. E aí aqui você consegue calcular exatamente qual que vai ser o spread que você vai pagar. Porque ele considera a faixa de custódia e ele considera o volume que você vai mandar. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui, se eu tenho até R$ 2.000 investidos, nessa primeira linha aqui em cima, e eu vou fazer um volume de câmbio de até R$ 25.000, aí o meu spread vai ser de 1,95. Então, no começo, ele falou ali que era a partir de 1,95, podendo chegar a 0,5% do spread, né, em cima da cotação do dólar PETAX, né, o dólar comercial. Em que cenário, né, caberia? Você consegue ver aqui que se né, eu tiver a linha de baixo aqui, ó, acima de 200k dólar, né, ou seja, R$ 1.000.000, acima de R$ 1.000.000, né, considerando o dólar, em custódia, né, em algum produto investido na Avenue, e se eu for mandar mais 1 milhão, né, aqui em cima, na última coluna, acima de 1 milhão, aí lá embaixo ele se encontra, eu consigo um spread de 0,5%, tá? Então, com essa tabelinha, você consegue saber exatamente qual que é o spread que você vai pagar.
Pessoal, se até aqui esse vídeo já te ajudou, então eu quero pedir para você boletar o joinha, é de graça. Você me ajuda muito, né, o YouTube a entregar esse conteúdo, e eu tô num pace de crescimento do canal, aí se você quiser se inscrever também, vai ser bem-vindo, tá bom? Agora vamos lá ao realmente, né, como que eu uso no Brasil. A partir do momento que você manda os reais para sua conta da Avenue e faz o câmbio, né, vou considerar aqui o dólar, em qualquer lugar desses 180 países que ele aceita, você vai chegar lá e vai pagar o débito. Ó, tá aqui, débito. Porém, se você estiver no Brasil, quando você for no mercado, na farmácia, seja lá onde for, você vai usar a função crédito. Então, você pega o real, faz o câmbio para o dólar, vai no mercado, na farmácia, ou até mesmo online, e paga como crédito, né? O comércio, ele vai entender que isso é uma operação de crédito e vai aceitar a sua conta, tá? Vai aceitar a sua compra. Então é assim que se usa o cartão da Avenue no Brasil, tá? Você pode usar tranquilamente. Agora um ponto aqui que eu preciso chamar a atenção também, quando que não vale a pena fazer isso? Veja, se você vai viajar para qualquer lugar do mundo, ou fazer compras internacionais que necessitam aí um cartão, né, internacional, enfim, vale a pena. Porém, se você só vai usar no Brasil, não vale a pena. É melhor você pagar com Pix, porque veja, você manda R$1.000 para sua conta da Avenue, manda real, e você vai fazer câmbio, pagar spread, pagar IOF, para poder andar com o cartão no bolso e pagar compras com crédito, né? Só para ter o gosto de passar o cartão, né? Cartão, tá aqui o cartão. Não faz sentido, né? Nesse caso, é melhor você pagar direto no Pix, né? Não faz diferença, tá? Em qual cenário que faz diferença? E aqui é o pulo do gato, aquela dica que eu falei que eu ia te dar. Às vezes, você precisa fazer uma compra internacional com esse cartão e mesmo assim e não consegue. Foi o que aconteceu comigo na compra que eu fiz nesse site de IA que eu estava cadastrando. Eu coloquei todos os dados do cartão da Avenue e no país eu estava colocando Brasil e ele reprovava. Aí eu falei, pô, e se eu colocar Estados Unidos? Eu fui lá, coloquei os dados do cartão, data, código de segurança, bonitinho, e no país eu coloquei Estados Unidos. Eu falei, cara, pode ser que dê. Só que quando eu coloquei Estados Unidos, eles pediram um endereço. Aí eu falei, pô, e agora, né? O que eu fiz? Eu vim aqui, e aqui é o hack que eu falei no começo do vídeo, tá? Aqui no site da Avenue, você tem o endereço da Avenue lá em Miami, tá vendo? Então, foi o que eu fiz. Eu coloquei os dados do cartão, Estados Unidos, aí pedi o endereço, eu coloquei o endereço da própria Avenue, cliquei em comprar e aprovou. Então, é um hackzinho, né? Até depois falando com o suporte da Avenue, falou, cara, é uma forma, né, que você pode fazer isso e não tem problema, tá? Tá tudo bem, é normal, você só usou o endereço da corretora, tá bom, pessoal? Agora, outra dica que eu quero trazer aqui, de que quando vale a pena, né? Uma dica estratégica para você. Primeiro, mandou o dinheiro para fora, eu vou viajar daqui a um mês, mas já estou fazendo câmbio, aplica. Deixa ele aplicado em um produto de investimento lá rendendo. E aí, quando você for usar, você liquida a posição no investimento e fica com o dinheiro disponível para poder usar em qualquer lugar do mundo, né, desses 180 países, por meio do débito, né, do débito internacional. E a segunda dica que eu quero trazer para vocês aqui é: faça isso com assessoria. Aqui no escritório, a gente tem especialistas focados, né, em investimentos internacionais, que eles podem te dar todo o suporte, seja na hora de fazer o câmbio, talvez até conseguindo um spread melhor, ou até mesmo para usar ou para indicar, né, apresentar, né, indicar, eles não podem, mas para apresentar os produtos disponíveis na plataforma da Avenue, tá bom? Então, duas dicas: mandou o dinheiro para fora, deixa aplicado para render, e segunda dica, faça isso com assessoria especializada.
Eu tenho um grupo lá no Telegram, onde você pode me chamar por lá, e se for o caso, eu indico para você fazer a abertura da sua conta e os seus câmbios com assessoria. É a melhor forma para você fazer isso com certeza, tá bom? Então, recapitulando, a gente entendeu o que é a conta da Avenue, né, e o cartão, como fazer o câmbio e os custos, né, lembrando que aí tem spread e IOF. Se você quiser que eu faça uma conta de quanto sairia, deixa aqui nos comentários que eu providencio, tá, no próximo vídeo. Entendemos também como você pode solicitar o seu cartão, como você pode usar ele no Brasil e quando vale a pena e quando não vale, né? Então, se você só for usar débito, não vale a pena você gastar com spread e com IOF, tá bom? Se o vídeo foi útil para você, boleto, joinha de graça. Se for novo por aqui, seja bem-vindo no canal. Se inscreva e ative as notificações. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui na área de comentário que eu respondo todo mundo, tá bom? No mais é isso, até a próxima, valeu!